Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de todos aqui no nosso evento. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos, né, da LGPD, que é a parte de tratamento de dados. No final do nosso evento, nós vamos ter um sorteio de brinde. Vai ser feito pela plataforma Kahoot. Vocês podem acessar tanto pelo site quanto pelo app, tá? Vocês podem acessar isso aí mais para frente. Tem, inclusive, um QR Code aqui que vocês podem escanear e ter acesso com mais facilidade, né? No final da apresentação, eu repasso esse QR Code aí para vocês, tá? A nossa agenda hoje vai ser bem curta, vai ser uma apresentação bem tranquila, bem curta, mas com bastante conteúdo interessante para todos, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre tratamento de dados. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Geraldo, sou diretor executivo da NetSol. Aqui estão meu e-mail, meu LinkedIn, vocês podem me adicionar lá, né? Vai ser um prazer tê-los como colegas e parceiros lá no LinkedIn. Em seguida, né, nós vamos ter um dos nossos parceiros, né, que a gente já tem uma parceria aí, acho que de mais de 10 anos, que é a Sonic Wall. Nós temos também um parceiro aqui nosso, que é a Melo Campos Advogados, vai falar um pouquinho também sobre a parte jurídica da LGPD. Depois nós vamos soltar um link para vocês, onde vocês vão ganhar uma avaliação inicial de maturidade da empresa. Vocês vão preencher um questionário e, no máximo, em 7 dias, vocês vão receber um PDF já com avaliação inicial da maturidade da LGPD da sua empresa, tá? Depois a gente parte para a parte de sorteio de brindes, né? Só relembrando, para quem ainda não sabe, a LGPD entrou em vigência agora, no mês passado, né, 18 de setembro, e a NPD, ela está em fase de constituição, e as sanções vão ser aplicadas, sanções administrativas só vão poder ser aplicadas a partir de 7 de agosto. Mas nada impede que hoje, né, PROCON, ou outros órgãos públicos, ou até mesmo a própria Justiça, né, não possa aplicar multas, né, e algumas sanções relacionadas à nova lei. A lei já está em vigor desde o mês passado, então isso já está valendo, tá? Eu comento muito nas minhas apresentações, né, que com segurança é confiança, né? Se você tem uma empresa aí de anos e anos e anos, e por causa de algum vazamento de dado, por causa de alguma informação que foi perdida, alguma informação que foi coletada errada, você leva segundos para perder, né? A imagem da sua empresa realmente fica marcada em relação a isso, né? Bom, o nosso assunto hoje é tratamento de dados, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Os dados, hoje, eles têm que seguir todo um fluxo, né, para ser tratado, desde a sua coleta até a sua eliminação. De acordo com o artigo 5º da LGPD, todos esses itens, eles devem constar no seu fluxo de dados, né? Você precisa saber como os seus dados são coletados, onde estão os seus dados atuais, se estão no banco de dados, se estão em planilhas, se estão em papéis, quem tem acesso a esses dados, né? Como que as pessoas, os funcionários têm acesso a esses dados, né? Com quem esses dados são compartilhados, vocês terceirizam alguma parte do processo de vocês, né? Por exemplo, emissão de nota fiscal, vocês têm empresas terceirizadas que vocês precisam compartilhar dados para poder executar o serviço, executar o contrato de vocês. Por exemplo, um exemplo muito simples que a gente tem usado devido à pandemia, é o próprio delivery de comida, né? Você fecha um contrato com uma empresa de delivery, essa empresa, ela coleta os seus dados para poder emitir nota fiscal, né? Você recebe um cupom fiscal, onde vem seu nome, seu CPF, seu endereço, seu telefone, seu e-mail. Esses dados é passado para um restaurante, esse restaurante, por sua vez, processa o contrato, quer dizer, processa a sua comida, e depois entregue para o motoboy. O motoboy vir na sua casa entregar o seu produto que você comprou, né?
tudo isso tem que ser tratado, tudo isso tem que ser monitorado, né? E o simples aplicativo de você pedir comida, né? Olha só com quantos operadores, né? Os seus dados foram compartilhados, né? E depois que você executou o contrato, você elimina os dados, né? Você preserva isso de alguma maneira? Por quanto tempo você está mantendo os dados dos seus clientes, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como que vocês têm tratado os dados. Bom, o ciclo de vida dos dados, aquele gráficozinho que eu mostrei para vocês, né? Vamos falar primeiro da coleta, né? Antes, as empresas, né, em geral, coletava os dados sem nenhum critério, né? A gente pedia qualquer dado, nome, endereço, CPF, às vezes pedia o time de futebol para poder, quando seu time ganhar, né, dar uns parabéns, dar uns brindes, etc., de convidar para um jogo e tudo mais, né? Às vezes perguntava qual que é a sua religião, perguntava se você tinha algum partido político, sexo, etc., e tal, né? Então, era bem à vontade, né, a coleta de dados, né? Com a LGPD, isso muda um pouco, né? Os dados coletados, eles têm que obedecer o princípio da necessidade e da fidelidade, e da finalidade, né? Então, você só tem que coletar realmente o que você precisa, tá? Depois que você coleta os dados, você tem que processar esses dados. Antigamente, não tinha nenhum critério para se processar os dados, né? Hoje, os dados eles só podem ser processados, tratados, quando estiver enquadrado no artigo 7 da LGPD. O artigo 7 ele fala muito sobre a base legal de dados. Então, você tem a obrigação legal, execução de contratos, você tem o exercício regular de direito, você tem tutela da saúde, você tem a proteção ao crédito, legítimo interesse, que é muito utilizado, e o consentimento do usuário. Tá? Então, você vai ter que enquadrar os seus dados dentro de uma dessas bases legais. Tá? Bases legais, a gente pode até fazer um outro webinar, se vocês tiverem interesse, para a gente falar só sobre bases legais, né, que realmente ele cabe, né, um webinar só para isso. Tá? Depois que você processou, você vai analisar os dados. Né? Análise de dados, antigamente, você usava o quê? Para definir perfil dos seus usuários, para poder enviar e-mail marketing, enviar propaganda, enviar novos produtos, enviar lançamento de novidades. Né, a gente quer os dados para poder vender, né? Gerar renda, gerar lucro e tudo mais, né? Com a LGPD, você tem que levar em consideração o quê? A finalidade da coleta, né? Você tem que observar os princípios do tratamento, o legítimo interesse, para qual finalidade aquele dado vai ser tratado, tá? A LGPD não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Vocês têm que só se adequar à lei. Não quer dizer que você nunca mais vai coletar dados dos seus clientes, né? Existem formas legais de você coletar os dados e continuar trabalhando, né? O seu marketing vai continuar trabalhando, seu e-commerce vai continuar funcionando, mas você só tem que adequar, né, as políticas, os contratos, as formas de tratamento, as formas de coletar, processar e eliminar os dados, tá? Isso aí não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas só tem que realmente fazer a adequação. Compartilhamento, né? Já conversamos um pouquinho a questão do delivery de comida, né? Então, antes você ia compartilhando, né? E com a LGPD, se você tiver que compartilhar com terceiros que não estão de acordo com o que você precisa, né? Com o contrato, você realmente tem que pedir agora o consentimento, né? Era muito comum você fazer um contrato, por exemplo, com o banco compartilha os seus dados com cartões de crédito, que compartilha com uma financeira ou com alguma empresa que trabalhe com investimentos e tudo, né? Agora, dependendo da situação, realmente tem que ter o consentimento, não pode sair compartilhando, né, à vontade. Armazenamento, né? Em geral, né, as empresas sempre armazenaram os dados por tempo indeterminado, né? Vão guardando, fica aquele banco de dados monstruoso. Tem empresa aí que tem 30, 40, 50 anos,
Outro dia eu conversei com um cliente, a empresa dele já tem 70 anos, ele tem um legado de papel, é impressionante. Então, tudo, o legado ele vai ter que ser tratado de alguma forma, né? E daqui para frente também, né, vai ter que se adequar, né? Então, os dados eles têm que ser mantidos por prazos definidos, né? Exemplo, nota fiscal, dependendo da nota fiscal, 5 anos. Prontuários médicos, tem que guardar por 15, 20, 30 anos, dependendo, né? Acho que em torno de 20 anos. Então, tem vários itens, né, que vocês vão ter que eliminar, não só da base de dados que está viva em produção, mas também como papéis, como também banco de dados, e não pode esquecer que vocês têm backup, né? Os backup também tem que ser, essas informações têm que ser eliminadas do backup. A reutilização dos dados, a partir do momento que você tinha os dados, você reutilizava, processava, com finalidades de marketing, por exemplo, né? Agora, se você vai reutilizar os dados, você tem que ter o consentimento, né, do titular de dados para poder continuar reutilizando de alguma forma. E, por último, nós temos aí a eliminação dos dados, né? Conversamos um pouquinho também antes. Os dados têm que ser eliminados após o término de seu tratamento, né? Lógico, tem que, por obrigação de lei, você tem que guardar alguns dados, tipo nota fiscal, prontuários médicos, às vezes por força de contrato, por força de lei, né? Algumas coisas têm que ser armazenadas e só vão poder ser eliminadas depois desse prazo, tá? Então, o ciclo de vida, conversamos um pouquinho sobre eles. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o processo de adequação da LGPD, né? Eu sempre recomendo que, num processo inicial, você monte um comitê dentro da sua empresa, né? Um comitê onde você tenha o jurídico da empresa, se você não tiver, né? Vocês vão poder procurar a Melo Campos, nosso parceiro aqui, recomendo fortemente. O departamento de TI, o departamento de RH, porque grande parte das informações pessoais das empresas, mesmo que a empresa faça negócio apenas com outra empresa, né, business to business, mas você tem um RH, e no RH você tem muitos dados pessoais ali. Né? Você tem nome, endereço, telefone, sexo, nome da mãe, do pai, filhos, dependentes e tudo mais, né? Tudo isso está armazenado no RH. O departamento de marketing, né? O marketing adora coletar dados para poder fazer ações pontuais, né, direcionadas para certos públicos, né? Então, o marketing também tem que se envolver muito nesse comitê, né? E designar um DPO, né, que é um Data Protection Officer, que é o encarregado de dados da empresa, para que o DPO ele seja o ponto de contato de todos os envolvidos, né? Que vai ser o titular de dados, a operadora, a controladora, a agência nacional que está sendo constituída. Ele é o ponto de contato. E o DPO, ele tem que ser uma pessoa isenta dos interesses da empresa. Ele tem que ter o conhecimento da empresa e também tem que ter o conhecimento da lei, né? Para que ele consiga adequar e conversar com todo mundo, olha, vamos fazer dessa forma que é melhor, não vamos fazer isso porque infringe a lei, ou vamos adequar isso, ele tem que ter o conhecimento da base de dados, do negócio da empresa, né, e principalmente um pouquinho da lei, né. A segunda etapa é uma avaliação inicial de maturidade da empresa, vocês têm que avaliar como que está isso hoje, tá? É isso que nós vamos dar para vocês aqui que estão participando do nosso webinar hoje, que é a parte de maturidade, tá? Vocês vão responder, se eu não me engano, 10 questões, tá? Nós vamos passar o link para vocês. Daqui a pouquinho eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Vocês vão saber como é que está o estágio atual de maturidade LGPD da sua empresa, tá? De um grau de 0, vocês vão receber uma nota e com algumas sugestões de melhoria, né? Com isso aqui eu posso fazer isso, com isso aqui eu já melhoro isso, se eu fizer isso aqui já vai melhorar isso, tá? Vai ser bem interessante, vai ter algumas recomendações de ações, tá? Mas no final eu converso mais um pouco sobre isso aí com vocês. Bom, em seguida, nós vamos ter que fazer o que a gente chama de mapeamento de dados, né? Nós precisamos saber desde quando os dados são coletados,
por onde eles passam, como eles são tratados, com quem eles são compartilhados, fazer a diagnóstico, avaliação de riscos, né, e ver quando esses dados vão poder ser eliminados, tá? Então, é o mapeamento de dados de ponta a ponta para que a gente possa desenhar esse fluxo e adequar, né, alguns procedimentos, alguns protocolos da empresa. Em seguida, nós vamos fazer o quê? A implementação jurídica, tá? Política de segurança de informação, treinamentos, palestras, conscientização, termos que vocês vão ter que colocar no site, né, para quem tem site de e-commerce, que coleta dados e tudo mais. Os sites também têm cookies, né? Todos os sites hoje, então vocês vão ter que adequar políticas de cookies dos sites para ver quais dados vocês estão, o cookie do site de vocês estão coletando. Então, tudo isso, né, vai ter que ser adequado, né? Contratos, etc. e tudo mais. Em seguida, entra a implementação de tecnologia, a TI, né? Nós vamos ter que avaliar as ferramentas que vocês têm hoje para fazer a proteção de dados e para que os dados não vazem, né, para terceiros. A TI ela entra forte nessa parte aí, né, principalmente para minimizar os dados que são coletados, né? E não pode esquecer, existe um legado. Deixa eu só pegar o ponto. Existe um legado, né, que vocês têm que ser tratados, né? O legado pode estar tanto em papel como pode estar em backup, né? Tudo isso vai ser analisado no mapeamento de dados. A parte de segurança física também é muito importante, né? Onde esses dados estão? Eles estão num quartinho com chave, eles estão num data center externo, vocês têm ferramentas de segurança para poder tratar isso, para poder mapear criptografia, vocês têm que tipo de ferramentas vocês têm para que esses dados não vazem, né, e não fujam para terceiros, né? Essas informações estão internas, né? Com certeza, um firewall de borda é muito importante, né? Um Next Generation Firewall com filtro de conteúdo avançado, com sandbox, onde você tem o Zero Trust, né? Onde você tem ferramentas que ainda não têm vacinas, mas que elas têm comportamentos diferentes, né? A Sonic Wall, o Denis vai falar um pouquinho sobre isso para vocês, é bem interessante. Criptografia de dados, né? Não só na parte de website, mas de comunicação com parceiros, terceiros, correio eletrônico também é importante você ter criptografia de dados, né? E que ferramentas vocês têm contra perda de dados, né? Como é que está o backup, como é que está o DLP, como é que está o CAS, né? Para quem, por exemplo, tem Office 365 ou Google na nuvem, né, como é que está a parte de segurança de DLP dessas duas ferramentas? Né? As ferramentas são ótimas, né, mas elas não têm muito essa parte implementada, onde você consegue controlar o que pode ou não sair dali. Né? Então, é importante você ter ferramenta de terceiros para fazer esse tipo de controle. Né? Como é que estão os controles de acesso? As senhas estão seguras? Elas estão com o mínimo de tantos caracteres, com caracteres maiúsculos, minúsculos, números, caracteres especiais? Os sistemas que permitem duplo fator de autenticação estão ativos, né? É muito importante você ter um duplo fator de autenticação. A pessoa loga, por exemplo, no Office 365, ela recebe uma contrassenha no smartphone ou até no Apple Watch e ela libera o acesso, né, via internet, né? Nem precisa nem digitar, né? Só dar um OK ali, por exemplo. Desktop corporativos, né? O que o pessoal está utilizando. Como é que estão os endpoints, né? Os endpoints estão seguros, eles permitem travar malwares, não só antivírus, mas malwares e ataques de dia zero, né? Isso é importante. O endpoint de última geração é bem legal vocês terem isso aí. Realizar testes regulares de penetração, né? São os pentests. Os pentests, eles podem ser tanto externos, né? Para verificar como é que está a vulnerabilidade
externa dos seus servidores, do seu firewall, como internos, né? Os seus servidores internos, como seus usuários tentassem atacar o servidor de vocês para poder roubar informações, né? Então, o pentest, ele deve ser feito regularmente. Vocês têm uma gestão de ativos, né? Por exemplo, vocês só permitem que se conecte na rede de vocês tablet, smartphone, computadores que estão registrados no seu firewall, né? Então, uma boa política, né, de HCP, de gestão de ativos, é bem legal. E a relação com fornecedores, né? Como é que estão os contratos de apoio com os seus fornecedores, que também tratam os seus dados? Você já tem isso? Vocês, às vezes, já estão até recebendo de alguns parceiros e fornecedores de vocês um documento para vocês assinarem que vocês estão se adequando ou já estão adequados à LGPD, né? Porque isso vai ser exigido. Alguns parceiros, principalmente empresas de grande porte, elas vão começar a eliminar empresas pequenas que não estão adequadas à LGPD, né? Assim, olha, eu vou te dar um prazo para adequar, se você se adequar, a gente continua parceiro, senão eu não posso arriscar ter meus dados sendo processados por vocês e ter vazamento de dados, né? Então, isso aqui é muito importante. E, por último, não menos importante, a melhoria contínua, né? Isso aqui é um processo que não vai parar nunca, né? Da mesma forma que vocês têm um antivírus que é atualizado diariamente, vocês têm um firewall de borda que ele a NetSol dá manutenção nele e que os patches são atualizados, os firmwares são atualizados, a LGPD é a mesma coisa, né? Toda vez que vai entrar um novo projeto, toda vez que for fazer uma verificação de pentest, toda vez que for feitas novas verificações e novas coletas de dados, tem que verificar todo o fluxo se aquele dado está sendo tratado de acordo com a política que foi estabelecida, né? Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou passar agora a palavra para o Denis, da SonicWall. Deixa eu só te achar aqui, Denis. As perguntas, pessoal, que vocês tiverem, vocês podem enviar aí no chat, tá? A gente vai ficar à disposição aí para poder responder isso aí um pouquinho, né? Mais no final. E vocês podem ficar à vontade com isso aí. Beleza. Me ouvindo bem? Tudo ok? Ok. Então, beleza. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez, time NetSol. Bom dia, Pablo. Obrigado pela presença também, mais uma vez, a gente poder participar. Para a SonicWall isso é muito importante, a gente poder ter esse canal de comunicação com o mercado também e trazer um pouco mais de informações sobre esse tema latente aí que a gente está vivendo dentro das companhias, das empresas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou focar hoje em trazer aqui algumas informações. Um probleminha, a apresentação do Pablo que estava aparecendo, né? Compartilha de novo a sua, Denis. Claro, claro. Peraí. Pronto, voltou? Voltou. Beleza, vamos lá. Então, assim, a gente trazer qual é o pilar, né? São 3 pilares que a gente sempre fala quando a gente vai falar de LGPD. Um deles, como foi bem apresentado aqui pelo Geraldo, é a parte de assessment, de entender mesmo qual é a situação atual da empresa. Tem a parte jurídica, que o Pablo vai falar para todos nós aqui, e tem o pilar da tecnologia, onde a gente vai entrar com a parte de proteção de dados, de backup, tudo que o Geraldo comentou. Tá? Então, eu vou focar hoje na parte de tecnologia. Tá? Minha apresentação aqui, o nome é Boundless Cybersecurity, tá? É importante vocês já gravarem essa palavra de cybersecurity. O que significa isso? É o go-to-market da SonicWall. Boundless significa que a gente tenha uma segurança sem limites, sem bordas, né? Que a gente possa colocar os nossos projetos em prática sem a preocupação de ter barreiras aí na parte de segurança da informação. Tá? Meu nome é Denis Guimarães, eu sou responsável por Minas, Rio e Espírito Santo no atendimento aos parceiros especializados, tá? Como gestor de canais, e acredito que a minha apresentação deva levar aí no máximo 15 minutos. Tá? Acho que eu tento fazer em 10, que foi o tempo que me deram.
rapidamente a agenda, tá? Falar um pouquinho das ameaças, quero trazer um pouco do cenário de ameaças e alguns números globais, por onde elas chegam nas redes corporativas dos nossos clientes e parceiros, como resolver, aí eu falo um pouquinho do histórico da SonicWall e a gente encerra, tá? Então, dando sequência nisso, duas frases aqui para a gente contextualizar. Nos últimos 6 meses, conforme a pandemia avançava pelo mundo, vimos mudanças que pensávamos que levariam décadas a acontecer da noite para o dia. Acredito que muitos dos CEOs que estão aqui, gerentes de tecnologia, viram isso acontecendo, né? E não foi diferente também que, embora essa ruptura histórica tenha sido um desafio para as empresas e governos, foi uma bênção para os cybercriminosos, tá? E aí a gente vai mostrar um pouquinho disso aqui adiante. Os números que eu vou mostrar adiante, eles podem ser obtidos através do nosso relatório semestral de ameaças, de tendências sobre malwares globais. Vocês podem fazer o download desse material gratuitamente, diretamente nesse link, sonicwall.com/threatreport, ou entrando no site da sonicwall.com/br, você também vai chegar no link, você vai ter acesso a esse relatório completo, tá? O que eu trouxe aqui, então, de números? Tá? A gente percebeu, tá? Esse relatório, tá? Esses números, todos os números que eu falar aqui, eles são relativos ao primeiro semestre de 2020. Tá? E a gente vai estar comparando com o primeiro semestre de 2019. Então, a gente percebeu que agora, nesse primeiro semestre, falando de números globais de cyberataques, a gente viu uma redução de total de 33%. Tá? Apesar dessa redução de malwares globais, aqui eu estou falando de todos os tipos de malwares, tá? A gente viu que houve um crescimento de 19% nas tentativas de intrusão, 20% nos ataques de ransomware e mais de 50% em ataques de dispositivos de IoT. Tá? Mostrando um pouco, fazendo um comparativo ainda dos malwares globais, tá, da quantidade total, a gente vê aqui as barras azuis, elas são os números mensais, né, aqui tá os números por mês, de 2019, e a barra laranja de 2020. Então, veja que a gente teve realmente uma redução, a gente vem tendo uma redução nesses números. Aqui, em termos absolutos, né, foi uma redução de 48 bilhões para 3,2 bilhões de ataques que a gente comparou semestre a semestre 2019 com 2020, uma redução aí de 24%. Tá? Não é porque a gente teve uma redução de malware, né? Até a gente, ultimamente, é até um número difícil da gente ver reduzir, né? A gente não vê reduzir preço de comida, preço de gasolina, muito menos quantidade de malware hoje em dia. Mas a gente notou essa redução. Mas não é porque a gente viu essa redução que a gente está vivendo num ambiente mais seguro. Muito pelo contrário, o que a gente pôde perceber é que os ataques eles estão mais direcionados, tá? E isso tem trazido muito mais sucesso para os atacantes em atingir os seus alvos. Tá? Então, isso é um ponto bastante importante de frisar aqui. A gente conseguiu trazer também alguns números do Brasil nesse último relatório de ameaças. Tá? A gente viu que o volume de malware no Brasil ele atingiu o ápice dele em junho desse ano. Tá? Então, aqui a gente tem o volume em malwares, tá? Que a gente conseguiu capturar em milhões, e aqui a gente tem o percentual de que esse malware conseguiu se espalhar. Tá? Então, que é a curva azul. Então, apesar da gente ter tido aqui um volume muito alto em junho, esse malware ele se espalhou um pouco menos do que março, por exemplo. Tá? Mas mesmo assim ele continua aqui numa tendência de alta. Tá? Alguns outros números importantes. E aí falando agora de malware específico, né? Então, vejam aqui que o ransomware ainda continua sendo um dos mais preocupantes aí do nosso dia a dia. A gente viu um crescimento de 20% globalmente, tá? De novo, volume aqui na vertical, na horizontal a gente tem aqui os números de 2019 e em laranja de 2020, tá? Então a gente viu aqui, apesar da gente ter tido uma queda em maio e junho, mas os números de fevereiro, março e abril foram bastante significativos, tá? Então aqui a gente começa a ver por onde
que esses malwares começam a chegar na rede, né? Começam a incomodar, para a gente começar a entender que não é somente um firewall que resolve a situação de uma rede hoje de LGPD, como recentemente a gente recebeu uma ligação de um cliente falando, olha, o que você tem de produto para resolver a LGPD? Eu preciso comprar semana que vem. A gente falou, vamos marcar uma reunião, vamos bater um papo, a gente explanou um pouco mais para ele sobre os pilares, sobre assessment, sobre a parte jurídica, sobre tecnologia, e que não é somente um firewall que vai resolver o problema dele. A gente tem diversas camadas hoje dentro da nossa rede que recebem informações, que recebem tráfego, que a gente trafega informação e que precisam ter proteções específicas para cada uma delas, tá? Então, aqui, volume de ransomware, vejam que ele continua crescendo, tá? O próximo item que eu gostaria de trazer é a parte de phishing. O que é o phishing? Eu acho que é a primeira tentativa de ataque de um atacante, né? A primeira tentativa de roubar dados de um atacante. Então, ele vai tentar pescar, ele vai tentar enganar o usuário mais desavisado com alguma informação que possa ser relevante para ele naquele momento. Tá? Fazendo com que ele ou clique num banner, num site malicioso, ou clique num link que veio por um e-mail que ele achou que fosse para ele, ou que o do banco, que, né, mentindo, tentando se passar pelo banco dele, ou seja, acho que vocês já estão bem escolados com relação a isso, mas a gente viu também aqui uma redução na quantidade de ataques de phishing de forma global em 15%, mas a gente viu que no primeiro semestre de 2020, por conta da pandemia, a gente viu um aumento de 7% nos ataques de phishing usando o nome Covid-19, justamente para tentar aumentar esse sucesso no ataque, tá? Um outro ponto importante também que a gente viu nessas tendências, tá? Que tudo isso aqui, como eu disse, está no relatório de forma mais completa. São os ataques vindo em cima de arquivos de Office. Tá? Então, aqui você tem um gráfico mostrando que 22,42% das tentativas de ataque foram detectadas pelo nosso Capture Advanced Threat Protection, né, o nosso ATP, que o mercado costuma chamar de sandbox, né, o nosso nome comercial é Capture ATP, que detectou essas ameaças, foram em cima de arquivos de Office, tá? A gente viu aí uma explosão, foi um aumento de 176% comparado com o primeiro semestre de 2019. Se a gente juntar arquivos de Office com PDF, a gente tem 1/3 dos ataques acontecendo em cima desse tipo de arquivo, tá? Então é um ponto de atenção aqui para olhar como está a proteção da nossa rede com relação a esses arquivos, né? Mais uma porta de entrada aqui. Os atacantes têm utilizado cada vez mais portas não padrões, né, da rede. Então, a gente viu aqui um aumento de 23% na verdade não foi um aumento, mas assim, 23% de todos os ataques, eles chegam através de portas não padrões. O que significa isso? Por exemplo, quando a gente fala de porta aí de web, a gente está falando de porta 80, 443, o que a gente está vendo é que esses ataques estão sendo direcionados, estão sendo escritos para portas altas, às vezes, ou portas baixas, tá? Fugindo um pouco dessas portas mais padrões, porque são as portas em que as soluções de segurança e os gestores e a gente conhece mais, elas são mais protegidas, são mais olhadas, né? Tem mais proteção ali. Então, vamos tentar entrar, ser o elemento surpresa em portas onde não são tão padrões assim. Veja que aqui, de Q1, do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, a gente teve um aumento aqui de 78%, né, nisso. 22% dos ataques já são em cima de portas não padrões, e aqui de 25%. Tá? E aí, um dos últimos pontos aqui que eu queria trazer para vocês em termos de números de malware são os ataques para cima de dispositivos de IoT. Tá? A gente pegou que mais de 20 milhões de ataques, né, teve um aumento aí de 50%, foram em cima de dispositivos de IoT. Então, você vê aqui as curvas de 2019, como que encerrou o ano, e aqui a gente vê até junho, como que está sendo aqui se comportando esses ataques em cima de dispositivos de IoT. E a gente tem assim lido, tem informações de fontes
confiáveis de que nesse ano de 2020 a gente deve ter aproximadamente 31 bilhões de devices de IoT conectados à rede. Então, se a gente não olha para esse dispositivo, a gente sabe que esses dispositivos vieram para ficar, daqui a pouco está chegando 5G, isso vai explodir muito mais, eles são fundamentais para automação das companhias, para plantas fabris, para monitoramento da agricultura. Nossa, a gente tem infinitas aplicabilidades dos dispositivos de IoT, mas o que a gente tem visto é que boa parte desses dispositivos não se preocupam muito com a segurança, e aí a gente precisa ter redes inteligentes que possam prover um ambiente seguro para que esses dispositivos trabalhem. Por quê? Esses dispositivos, eles sempre vão ter um endereçamento IP. E se ele não tem uma preocupação com a segurança, ele se torna uma porta de entrada muito fácil para um atacante chegar até a sua rede. Então, é importante olhar também para os dispositivos de internet das coisas. Tá? E aí, agora entrando para falar um pouco da robustez da tecnologia de SonicWall, de como a gente consegue ter todas essas informações e como que a gente consegue mitigar esses riscos, eu quero apresentar para vocês a nossa rede chamada Capture Threat Networks, que é uma rede de mais de 1,5 milhão de sensores espalhados pelo mundo, tá? Que ficam ali sempre monitorando os malwares, as tentativas de ataque, e em conjunto com mais de 50 empresas de pesquisas, aí, de 50 organizações de pesquisas na área de inteligência, de segurança da informação, a gente consegue ter monitorar isso, né, 24/7, né, durante o ano, e ter aí aproximadamente 140 mil únicos malwares coletados diariamente e barrar aí mais de 30 milhões de ataques de malware por dia, tá? Então a gente tem isso já ao longo dos nossos 29 anos de mercado, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o nosso histórico, mas são 29 anos de mercado da SonicWall já, então a gente conseguiu montar uma base de inteligência muito robusta para traduzir isso para vocês, para os nossos clientes e parceiros em inteligência, tá? Então, o que é, e aí essa parte de inteligência, como que ela funciona? A gente tem um mecanismo que eu diria hoje que é o principal cérebro de inteligência da SonicWall, é o nosso Capture ATP, tá? Onde a gente consegue ter análise comportamental de todo o tráfego que passa pelas diversas camadas de proteção do nosso portfólio. Então, independente se esse tráfego está vindo através da vertical de e-mail ou da parte ou de algum dispositivo remoto, ou da nuvem, ou até mesmo dos nossos appliances de rede, né, os firewalls propriamente ditos, proteção para endpoint, de IoT ou Wi-Fi, todo esse tráfego ele é avaliado por uma inteligência artificial, tá? Desde que esse dispositivo esteja preparado para consultar essa nuvem de inteligência artificial. Então, a gente vê que, com base nesses 29 anos de aprendizado e de informação, né, de base de dados sobre malware, a gente tem que 99% das informações elas são conhecidas hoje em dia, tá? Então a gente já consegue bloquear isso de forma muito rápida, tá? Ou talvez até manter um controle. Então você imagina que com esse multi-layer de proteção que a gente tem, esse tráfego ele está passando por um desses dispositivos e vamos supor que está passando pelo firewall e a gente identifica que há um comportamento ali que não é comum para aquele tráfego. Um exemplo. Um PDF, por exemplo, tentando alterar uma chave de registro de Windows. Isso não é comum de um PDF, né? Então, vamos fazer uma análise mais do comportamento disso. A gente joga isso para Capture Labs, tá? Que roda na nossa nuvem, e se isso for conhecido, eu já bloqueio. Se não for conhecido, a gente vai passar isso por algumas engines de análise, tá? Dentro da Capture ATP, a gente tem 3 engines aqui que a gente vai emular, a gente vai fazer esse malware se manifestar, esse artefato, na verdade, né? A gente não sabe ainda se ele é um malware, a gente vai fazer esse artefato se manifestar nessa nuvem, para que a gente tenha um resultado final, se ele é ou não um arquivo malicioso que possa adentrar essa rede. Enquanto essa avaliação está sendo feita, nós bloqueamos esse tráfego,
tá? E isso é informado para o usuário da rede que solicitou aquele download daquele arquivo, por exemplo, tá? Através de uma pop-up. Então, assim, a gente avisa, olha, está sendo analisado pela Capture Labs, da SonicWall, e você já vai receber o veredito, tá? Dessa informação. Esse Capture Labs ele é composto também por uma engine patenteada da própria SonicWall chamada RTDMI, isso quer dizer Real Time Deep Memory Inspection, tá? Isso aqui é o que tem salvado muitos dos nossos clientes, essa engine patenteada da SonicWall. Ela é focada naquele tipo de malware que a gente chama hoje em dia de evasão. É aquele malware que ele não depende de um arquivo específico para adentrar a rede. Ele vai entrando em pequenas porções, em pequenos pedaços, e ele se armazena em memória de processador, memória dos computadores, e depois que ele se monta lá dentro, aí ele se manifesta. Então a gente tem tecnologia para pegar esses pedacinhos de malwares que estão entrando na rede, chamado de evasão, tá? Que é muito comum hoje em dia, e nós vimos aí há 1 ano, 2 anos, tanto a Intel quanto meu Deus, fugiu o nome do outro concorrente da Intel lá de processadores, que sofreram bastante com esse tipo de malware que se alojava na memória desses processadores, tá? Daqui a pouco eu lembro. Mas assim, esse veredito, essa análise, ela geralmente é feita em até 80% dessa análise ela é feita em até 2 segundos, tá? Então, assim, é bem rápido essa avaliação, mas pode chegar até 20 segundos, tá? Uma análise. Aí vai variar um pouco do link, do tamanho do arquivo e tal, mas a gente consegue fazer essa avaliação e bloquear até que tenha o veredito. Tendo o veredito de que é um malware, a gente então bloqueia, não deixa passar. Esse malware ele é devolvido para a Capture Labs e uma assinatura já é criada, e isso é disponibilizado já na base de malwares conhecidos, e isso é informado para todos os dispositivos do mundo de SonicWall. Então vejam que essa tecnologia acaba sendo colaborativa para quem utiliza SonicWall. Tá? Então, muito importante conhecer isso. Tá? Essa tecnologia, ela dá suporte, então, para todo o nosso portfólio de produtos, como eu comentei agora há pouco. O Capture Cloud Platform é onde a gente faz essa análise comportamental, toda essa inteligência, e ela vai dar suporte para a nossa área de Firewall, né, para a nossa vertical de Firewall. Até gostaria de fazer aqui só um breve comentário. Eu acredito que se eu perguntasse para boa parte de vocês qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem o nome SonicWall, eu acredito que muitos de vocês diriam Firewall. A SonicWall não está errado, tá? A SonicWall ela realmente cresceu em cima de Firewall, até porque quando ela nasceu lá em 91, né, há 29 anos, a gente estava começando a ter alguns equipamentos de segurança e começou com Firewall. Então a gente foi evoluindo e hoje a SonicWall se posiciona no mercado como uma empresa de cibersegurança, tá? Uma cybersecurity company e não mais uma empresa de Firewall, tá? E por esse gráfico aqui vocês podem ver que o Firewall ainda é um dos elementos principais de uma rede. A gente vê diversos clientes que ainda não possuem Firewall, mas a gente vê que a grande maioria já possui, mas a gente foi também para o mundo de nuvem, então hoje a gente tem proteções aí para Office 365, para G Suite, Dropbox, Box, Salesforce, ou seja, todas essas aplicações que já nasceram em nuvem, e também para quem precisa ter infraestrutura em nuvem pública ou nuvem privada, a gente tem solução para esse mundo também, tá? Proteção para os dispositivos de IoT, tá? Tem uma unidade, uma vertical focada nisso. Web Application Firewall, que vai proteger essas aplicações que estão portadas para a web. A proteção para e-mails, então toda a parte de mensageria, de e-mails, a gente tem Next Generation Anti-Spam aqui, que vai avaliar links, vai avaliar comportamento daquele e-mail antes de entregar, seja ele na nuvem ou on-premise, tá? Temos uma solução muito utilizada agora nesse período que a gente está vivendo de pandemia, chamada de Secure Access, que é onde a gente provê acesso seguro e privacidade para o seu usuário remoto que precisou ir para casa da noite para o dia e às vezes até usar qualquer dispositivo para se conectar com a tua rede corporativa, né? Então, o perímetro da tua rede hoje, ele passou para dentro da casa dos seus usuários. E a gente tem tecnologia para poder
provê não somente privacidade, que uma VPN de Firewall provê, e que a maioria dos clientes acabaram da noite para o dia populando seus firewalls com VPNs puramente, mas a gente tem tecnologia para, além de privacidade, poder prover também segurança. Tá? Aqui a gente provê um portal remoto para esse usuário, a gente tem a capacidade de interrogar esse dispositivo que está tentando acessar a tua rede corporativa, a gente tem quarentena aqui, tem a possibilidade de publicar para ele somente o que aquele usuário pode ver na sua rede, então ele não vem mais à tua rede, mas você leva para ele o que ele pode ver somente através de um portal. Tá? Duplo fator de autenticação, como o Geraldo bem comentou, tá? Também está disponível aqui. Temos solução para proteção de endpoint também, então fomos para o mundo aí a grosso modo, um antivírus, mas hoje o que a gente tem é um EDR, né? Um Endpoint Detection and Response, tá? Também baseado em comportamento, nós temos dois tipos aqui, nenhum deles é baseado em assinatura, e sim em comportamento. Um deles, inclusive, com a capacidade de fazer rollback da estação em caso extremo de infecção, a gente consegue voltar essa estação para o último ponto válido, tá, dela. Esse endpoint agrega Content Filter, né, o filtro de conteúdo web, está agregando também os certificados de SSL, né, para você poder fazer a análise de tráfego SSL dessa rede, e também os dispositivos de wireless. Então, nós temos duas famílias de access points inteligentes que já conseguem tomar decisões sobre segurança da informação sem vir aqui consultar ao firewall. Por quê? Porque todos eles estão conectados a essa nuvem segura que provê aí a possibilidade de você conhecer o desconhecido, né, aqueles ataques de zero day em tempo real, que a gente chama, de capacidade de se adaptar continuamente e prover para você uma automação inteligente da parte de segurança da informação. Não menos importante, tudo isso é possível de ser verificado numa única console de gestão, tá, chamada CSC, que é o Capture Security Center, onde você tem esse single pane of glass de gestão. Traduzindo isso em produtos e mostrando um pouquinho a carinha deles, eu trago para vocês aqui o conceito de SD Branch. Tá? Então, imagina que aqui você tem a sua matriz, né, um data center primário, aqui você tem um site remoto ou uma filial, ambos estão conectados por firewalls, Next Generation Firewalls, tá? Aqui um equipamento de maior processamento, porque é o que demanda essa unidade, aqui um equipamento de menor processamento, porque é o que demanda essa unidade e talvez até esse centro de custo, tá? Mas ambos com o mesmo nível de proteção, mesma firmware e capacidades de proteção, todos eles conectados pela internet. Nessa filial, você vê aqui que nós temos usuários utilizando dispositivos móveis, como notebooks e smartphones, protegidos pelo Capture Client, que é o nosso EDR, que eu acabei de comentar, tá? Comportamental. Esses dispositivos estão conectados via Wi-Fi a um access point também da SonicWall, da linha Sonic Wave, tá? Que está conectado, por sua vez, a uma porta PoE de um switch da SonicWall. Isso aqui é lançamento no portfólio, tá? Nós trouxemos uma linha de 8 suítes para 7 suítes para o nosso portfólio, que variam de 8 a 48 portas com ou sem PoE, justamente para integrar esse conceito de SD Branch. Então, você pode ligar nele todos os outros dispositivos IPs ali com PoE da sua unidade remota, tá? Ou de IoT, como você vê aqui, que por sua vez estão ligados nesse firewall. E aí, via internet, fazendo toda a comunicação com a matriz. Para as aplicações que estão na nuvem, como vocês que utilizam Office 365 ou o pacote do Google G Suite, a gente tem uma solução já 100% via API, tá? Não é um appliance virtual, ele roda diretamente na nuvem, é uma solução de CAS, de Cloud Application Security, onde a gente vai fazer toda a análise comportamental e te dar visibilidade do que os teus usuários estão olhando nessa nuvem, tá? Tudo isso integrado e visível num único painel de visualização, que é o CSC, que eu comentei agora há pouco. Tá? Nossos equipamentos todos, né, estão preparados para SD-WAN, então os nossos firewalls aqui já têm SD-WAN embarcado, e tem a possibilidade de fazer o deploy disso, né, fazer toda a implementação dessa rede através de Zero Touch. Então, eles já estão preparados para isso. Então, só reforçando aqui nesse slide, ponto principal de configuração.
o CSC, que é o Single Pane of Glass, onde você vai visualizar todo esse parque de soluções. SD-WAN embarcado nos firewalls, não paga nada mais por isso, isso é nativo do equipamento. E a capacidade de implementação via Zero Touch. Tá? Então, o que é o SD-Branch? A SD-Branch nada mais é do que você ter a sua LAN definida por software, mais a sua WAN definida por software, agregando segurança. Legal? Bom, indo para o final aqui, 2 minutinhos finais, só passando rapidamente de um histórico da SonicWall. Para quem já conhece SonicWall, já viu SonicWall há bastante tempo, vai se lembrar de algumas dessas logomarcas, desde lá de 1991, que foi quando a SonicWall nasceu. Depois disso, ela foi comprada pela Thoma Bravo, um grupo de investimento norte-americano, que ficou um tempo com a SonicWall, que depois vendeu para a Dell, no qual nós ficamos dentro da Dell de 2012 a 2016, foram 4 anos desses 29 anos de história, né, no qual a Dell montou uma unidade de serviço, uma unidade de software lá dentro e comprou mais de 35 empresas, dentre elas, acho que as mais conhecidas eram SonicWall e Quest, e em 2016 a SonicWall se desfez da unidade de Dell Software como um todo, até que foi no mesmo momento em que a Dell adquiriu a EMC, foi uma das maiores aquisições aí do mercado de tecnologia, acho que foi na casa de 64 bi de dólar, então um número astronômico, praticamente o Michael Dell comprou outra Dell, né, a gente até brincou na época, mas quem comprou a SonicWall nesse momento foi a Francisco Partners, que é um grupo de investimento também norte-americano, fica em São Francisco, e que foca somente em empresas de tecnologia. Então, de final de 2016 para cá, a SonicWall realmente assumiu um novo papel no mercado, um novo foco, voltou a ter investimento e foco em segurança da informação. Tá? Então, isso acho que refletiu aí não só em marca, mas em engenharia, em produto, em programa de canais para os parceiros, para que eles possam levar um serviço muito mais abrangente a vocês, que são quem nos faz aí mover essa roda, tá? Então, em resumo, são 29 anos de história no mundo, 19 anos de mercado brasileiro já, com estrutura local aqui, tá? Trabalhamos aí com 3 distribuidores com estoque local para atender toda a nossa gama de mais de 600 parceiros no Brasil, tá? São mais de 1 milhão de redes protegidas ao redor do mundo, temos presença em quase todos os países do mundo, vejam que é uma empresa enxuta, né, até porque a gente tem uma gama, nós somos uma empresa 100% via parceiros, a SonicWall não vende direto, então os nossos parceiros, eles são realmente a extensão dos nossos braços no dia a dia. Tá? E um ponto muito importante que eu gosto de frisar aqui é a nossa quantidade de patentes, que foi um dos itens que a Dell acabou levando também em consideração na hora de escolher quem eles iam comprar na área de segurança. A SonicWall tem hoje 175 patentes. A SonicWall ela é uma desenvolvedora de tecnologia na área de segurança da informação. Tá? Comentei com vocês agora há pouco sobre uma das últimas, que é o RTDMI, aquele que pega malware que se aloja em memória de processador, tá? Que é o Real Time Deep Memory Inspection. Tá? Além disso, estamos presentes aí nos principais relatórios, nas principais casas de análise do mercado, né? A gente tem aqui Gartner e IDC, que são casas de análise mais mercadológicas, que vão avaliar aí não somente a parte técnica, mas também questões mercadológicas dos fabricantes e sempre recomendados aí pelo NSS Labs e NetSec Open, que são outras casas de análise mais focadas na parte técnica, né, no tecnês mesmo da coisa. Então, é teste de bancada aqui e eles montam os seus quadrantes também. Tá? Bom, com isso eu encerro a minha apresentação. Quero convidar aqui o Pablo agora para iniciar dele. Eu fico à disposição para responder qualquer pergunta aí que possa surgir. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade a todos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Fico honrado aí pelo convite da NetSol para bater um papo aí com vocês sobre a LGPD. É muito interessante a apresentação que o Geraldo fez, né, os pontos iniciais ali das questões de segurança da informação, o início do processo para adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a necessidade da segurança que o Denis trouxe, né, de soluções tecnológicas, né, que eu acho que a SonicWall, junto com a NetSol, podem trazer muitas questões aí.
Mas é importante, como muito bem tanto o Denis como o Geraldo frisaram, vocês fazerem essa análise, né, de maturidade e de segurança da informação, para poder, ao final desse processo, ao final desse entendimento, ver as necessidades que a empresa tem como tecnologia para ser adquirida, né? Eu falo isso assim com um pouco de propriedade, de conhecer um pouco alguns projetos e de muitas vezes verem algumas empresas que acabam, como o próprio Denis colocou, se preocupando muito com a questão da tecnologia, mas não olhando a parte interna de casa, de fazer esse gap para poder entender, para depois, ao final, fazer essa análise do que é adequado ou não. Então, agora a gente vai bater um papo aqui, mais para poder falar o que a LGPD ficou tão urgente, né? Por que é o assunto do momento, né? Então, a gente lá no escritório está tendo uma grande demanda, e quando eu falo isso, a demanda não é só das pequenas, mas desde pequenas a grandes empresas. Muitas deixaram para a LGPD acreditando um pouco nessa evolução do que estava ocorrendo a nível federal, né, a nível do Legislativo Federal, de que estava dando sinalizações de que a LGPD ficaria para agosto de 2021. Né? Então, foram vários projetos. O primeiro projeto foi o do Senado, né, do Anastasia, né, que colocou o início da vigência da LGPD para maio de 2021 e depois a aplicação de multa para agosto de 2021. Isso foi aprovado no Senado e quando estava esse projeto, depois que foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, o governo Bolsonaro, né, o governo federal, editou uma medida provisória adiando desculpa, até fazendo uma ressalva aqui. Na verdade, o projeto de lei da Anastasia deixaria a vigência da lei para janeiro de 2021 e aplicação de multa para agosto. Aí o Bolsonaro veio com a medida provisória, colocando toda a aplicação da lei para maio de 2021, inclusive a aplicação de multas. Isso estava na Câmara e depois foi votado pela Câmara esse projeto de lei. Na hora que analisou o projeto de lei do Anastasia na Câmara, a Câmara aprovou a questão da multa para agosto de 2021, mas falou, olha, vamos analisar a questão da vigência quando a gente analisar a medida provisória que veio do Executivo. E aí foi votada a medida provisória na Câmara, aprovada a medida provisória na Câmara, isso voltou para o Senado. Quando chegou no Senado, os senadores falaram, não, a gente já analisou essa questão de vigência da lei, no projeto de lei do senador Anastasia, a gente não vai fazer essa avaliação de novo. E aí, a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigência em setembro agora, né, e ficando a multa para 2021 por causa da aprovação do projeto de lei do Anastasia. Então, a gente teve uma pandemia legislativa que deixou muitas empresas, né, algumas empresas até já na execução do projeto, com um pouco de trabalhos, passando mais as fases, né, como o Geraldo colocou ali, aquela análise das fases, as empresas estavam espaçando mais as fases e acreditando que a lei ficaria para 2021. E, de repente, a gente teve isso e agora está uma correria doida, está todo mundo preocupado. Agora, quando veio o decreto do Executivo, que colocou a estrutura regimental da Autoridade Nacional, né, ela trouxe no artigo 2, quando ela fala da competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a Autoridade Nacional ela pode editar novos prazos para que microempresas, empresas de pequeno porte, iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, né? Quer dizer, uma coisa disruptiva que a gente nem sabe como que é uma definição do que seja isso, ela fala que a Autoridade Nacional pode que essas empresas possam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados com um novo prazo. Então, ela pode definir novos prazos. Só que como a gente está vendo toda essa questão, né, que deu uma grande insegurança às empresas, a gente não pode contar com esse inciso, né, do artigo 2º do decreto, porque a gente não sabe quando a Autoridade Nacional está sendo constituída agora, mas a gente não sabe quando a Autoridade Nacional vai editar alguma norma ou procedimento para isso. Então, as empresas agora já têm que trabalhar com isso e não podem contar com isso, porque a lei já está em vigência, né? A gente pode esperar depois para ver isso, mas, por enquanto, ela já está em vigência. E como o Geraldo apontou, né,
a gente já tem algumas atribuições que a aplicação da lei já pode valer, né? Então, as responsabilidades civis em relação à lei, a gente vai falar mais à frente, então, aos danos aos titulares de dados, né? Então, teve uma intrusão, teve um incidente da informação, né? E aí ocasionou algum dano, os dados do titular foram vazados, eles já vão poder acionar os órgãos de defesa do consumidor, já vão poder acionar o Ministério Público e já vão poder pleitear indenizações no Poder Judiciário. Então, a responsabilidade civil já está valendo. Então, a responsabilidade civil tem a parte do incidente, de ocasionar um dano, e também tem a parte de não atender os direitos dos titulares de dados, né? E de não adequar as formalidades da lei, como a necessidade da política de privacidade, a gente vai falar um pouco mais à frente, das informações, de deixar claro, transparente, de dar transparência aos titulares de dados sobre a utilização dos dados dele, como que vai ser feito, com quem é compartilhado, né? Trazer todos aqueles aspectos do artigo 9º da Lei Geral de Proteção de Dados, que é necessário informar o titular naquele momento da coleta ou deixar aquilo disponível em algum local. Isso já está valendo, né? Então, e os direitos também, de apagar, de retirada de consentimento, de pedir informações. Então, hoje as empresas, qualquer empresa, independente do ramo de negócio, se tem contato com o titular de dados, se faz processamento ou não, pode receber um e-mail de qualquer pessoa, independente, igual eu já falei, de já ter relação comercial com aquela empresa ou não, né? Ou tem uma relação empregatícia, ou teve uma relação empregatícia com aquela empresa. Qualquer empresa pode receber um e-mail do Pablo perguntando, olha, você trata dados pessoais meus aí? Você tem algum dado meu aí? Eu gostaria dessa informação. E a empresa vai ter que informar. Ela vai ter que informar isso, independente, como eu já falei, se tem ou não. Relação comercial, se já teve relação comercial. Então, o titular do dado já pode encaminhar esses e-mails. A gente já vê muito no Reclame Aqui, muitas pessoas já reclamando da utilização indevida dos dados pessoais, né? Então, esse exercício do direito pelo titular de dados, né, já está valendo. Como também o Ministério Público pode entender que uma determinada empresa está tratando o dado de forma irregular e está afetando uma coletividade. E abrir um inquérito civil para poder analisar aquilo. Como o PROCON também. Na hora que ele analisar que tem muita empresa que está tendo um chamado em determinado PROCON ali, ele pode abrir um inquérito civil para poder investigar a utilização daqueles dados. Tá? Agora, uma coisa que eu quero deixar claro, que muitas pessoas às vezes confundem. Ministério Público e PROCON não têm a capacidade de entrar para dentro da sua empresa e auditar. Isso só a autoridade nacional vai poder fazer. PROCON e Ministério Público, eles podem solicitar informações. Então, ele pode pedir para você um relatório de impacto de incidente. Ele pode pedir para você, se você trata o dado com base no legítimo interesse, pedir a você que você demonstre para ele o teste de proporcionalidade do legítimo interesse, para você utilizar aquele dado, que aquele dado, não, tratando com legítimo interesse, não está violando direitos fundamentais do titular de dados, que aquele dado não está sendo usado de forma irregular e ele poderia ter sido usado de uma forma de acordo com a necessidade, um outro dado para poder ter a mesma finalidade, e a empresa está justificando com um legítimo interesse, né? Então, a gente tem que, esses pontos, ficar claro para vocês, para poder entender um pouco do que está valendo agora nesse momento, né? O que pode afligir vocês, né? O que está acontecendo. Então, o Ministério Público e PROCON também podem pedir essa trilha da segurança da informação, né? Fazer toda essa análise que o Geraldo colocou das fases, para você demonstrar que você fez avaliação de risco, você entendeu os dados pessoais que estão sendo tratados dentro da sua empresa, fez todo aquele fluxograma da coleta ali do dado, né, como o Geraldo mostrou, e viu quais são os riscos que podem ocasionar daquilo e quais medidas que você tomou, né? E quais as soluções tecnológicas que você adquiriu de acordo com a sua capacidade econômica, né? Então, a gente também tem que entender o seguinte, o que vale para um pequeno negócio como segurança da informação, não vale para um banco, né? Então, a gente não pode requerer segurança da informação a nível de banco para um pequeno negócio, né? Não tem nem capacidade econômica para adquirir o que o banco tem e não tem um nível de um nível tão grave assim de ter um vazamento que um banco tem com um pequeno negócio pode ter. A gente tem que entender também, dependendo também do pequeno negócio, pode ser um pequeno startup,
mas ela pode estar tratando ali vários dados pessoais sensíveis, dados de criança e adolescente, né? Muita imagem, né? Então a gente tem que entender um pouco também do pequeno negócio que pode ter algum risco relacionado ao tipo de dado pessoal que está sendo coletado. Então, o Geraldo já falou um pouco do que vocês precisam ali fazer daquela fase, então criar esses processos internos, né, as políticas, a manutenção de registros das operações, né, informar os titulares de dados caso haja alguma alteração no tratamento, então você inicialmente está informando para o titular de dados que vai tratar aquele dado de acordo com uma finalidade, com aquela base legal, e de acordo com o seu processo, ou mudou ali um pouco a finalidade daquilo, você tem que informar o titular, né. Adotar medidas técnicas de segurança, né, que foi muito bem apresentado pelo Geraldo, né? Entender essa questão do bloqueio, eliminação de dados desnecessários, tratar as desconformidades com a LGPD, que o Geraldo também trouxe. Trazer a questão de instruir o operador. Agora, essa questão de instruir o operador, eu vejo muito falta de diálogo. A gente advoga para algumas empresas que trabalham com a prestação de serviços tecnológicos e que são operadores de dados, e a gente vê chegando alguns contratos impondo medidas de segurança para aquele operador. Contratos que falam que o operador não pode fazer a subcontratação sem a devida autorização dele, controlador. Contratos que falam que o operador não pode fazer a transferência internacional sem autorização do controlador. E aí a gente se pergunta, mas foi conversado com aquele operador para poder entender a operação dele? Eu até entendo que alguns contratos vai precisar ter essas cláusulas, porque você não sabe o nível daquela empresa. Pode ser uma empresa pequena, que você não tem um conhecimento, então você está preocupado dele não ter um conhecimento tão grande da Lei Geral de Proteção de Dados, então você quer ter um controle maior sobre aquela subcontratação, sobre aquela transferência internacional, para às vezes até tentá-lo, instruí-lo, porque ele é um parceiro de negócio que vale a pena você segurar na mão dele e trazer ele junto para você para poder ajudá-lo. Mas se a empresa é maior, se ela já tem mais de 500 clientes, se ela já faz uma operação de SaaS onde ela contrata a Google ou ela contrata a Microsoft para poder colocar aqueles dados pessoais daqueles clientes dela, né? Os dados pessoais dos clientes, né? Que a gente pode dizer assim, né? Ela já está lá. E aí você já impõe para ela, e aí a nuvem que está sendo compartilhada esse dado, a nuvem que está lá no SaaS, é uma nuvem pública, que tem mais de uma empresa, tem mais de dados pessoais de uma empresa. E aí você fala para ela, olha, eu vou decidir qual é a nuvem que você irá contratar. Não tem cabimento, né? E às vezes eu vejo assim, eu quero negociar com a nuvem para poder impor segurança da informação. Meu amigo, a gente não negocia com Microsoft, a gente não negocia com Google, a gente não existe poder de barganha com essas empresas. Então, assim, muito desconhecimento. Então, antes de qualquer contrato, de analisar essas questões com o operador, chama o operador para uma conversa, entende a operação dele, entende que medidas e técnicas de segurança ele está adotando antes de você impor a sua, porque às vezes a sua não vai ser compatível com a capacidade econômica dele. Então, assim, a gente vê essa falta de diálogo, essa falta de conversa com o operador, de você entender a operação. Você precisa daquele operador, você está contratando ele para uma determinada finalidade de tratamento que você não vai fazer interno em casa. Então, sente com ele antes de encaminhar qualquer tipo de contrato padrão. Entenda a operação dele, negocie, explique por que você está colocando cada tipo de cláusula. Então, assim, eu fico muito assustado porque eu acho que as empresas elas estão também assustadas, como eu, né? Eu estou assustado delas estarem utilizando isso, e estão fazendo processos assim com uma rapidez, sem às vezes parar um pouco, né? Eu vejo poucas empresas que, antes de encaminhar um contrato, pedem uma reunião com o jurídico ou com o setor operacional da empresa para poder entender um pouco dela. Porque a empresa pode estar adequada, pode estar tudo direitinho, ela está fazendo um trabalho muito bem, executando tudo da melhor forma, e você vai colocar cláusulas dentro daquele contrato que vai inviabilizar a operação dela, e ela não vai ter como te atender. Ou ela vai chegar para você e vai falar assim, olha, você quer, então,
ter o controle da minha operação, da minha nuvem, vamos sentar que a gente vai ver uma nuvem privada para você. E aí não tem problema nenhum da gente atender todas essas questões, né? Então, isso é um pouco do papel do controlador, né? E aí a gente já falou um pouco daquilo, né? Obter o consentimento. O controlador também é o responsável pela análise da base legal, não é o operador. Não é o operador que vai fazer a comunicação com o titular de dados. Ele pode até fazer a comunicação com o titular de dados desde que o controlador autorize. Não será o operador que irá fazer a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a não ser que o controlador autorize. Então, o operador, ele está sob o comando do controlador. Ele vai ter que seguir as regras do controlador, né? Mas, igual eu falei, são regras que vai ter que ser negociadas e entendidas, porque, dependendo da regra que o controlador impor, vai inviabilizar a operação daquele operador, tá? Então, o operador, adotar medidas e técnicas de segurança, isso vale para todos, né? Tratar de acordo com as orientações do controlador e da legislação. E agora a gente vai falar um pouco das responsabilidades, tá? Tanto o controlador ou o operador, que no tratamento de dados causar algum dano patrimonial, moral, individual, coletivo ao titular de dados, ele vai ser responsável em repará-lo, vai ser responsável por pagar aquele dano, né? A gente não tem ainda uma visão, a lei ela não trouxe a questão de responsabilidade subjetiva, objetiva, né? Ela não trouxe isso de forma clara. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque segurança da informação não é algo 100% seguro. Não há informação 100% segura. Informação 100% segura é aquela informação que vai desrespeitar um dos pilares da segurança da informação, que é a disponibilidade. Informação 100% segura é aquela que a gente vai colocar dentro de um cofre, trancá-lo, jogar no meio do oceano aquele cofre e jogar em outra ponta do oceano a chave daquele cofre, né? Então, assim, essa vai ser uma informação segura, 100% segura. E, ao mesmo tempo, ela vai estar indisponível, porque ninguém vai poder acessá-la. Então, a legislação não trouxe isso. Isso é uma questão que cria preocupação. Então, a gente tem que entender um pouco como que o judiciário vai se comportar com isso. Então, precisa muito da autoridade nacional para explicar um pouco disso, para falar, olha, a empresa adotou todos os padrões de segurança disponíveis dentro da capacidade econômica dela. Só que ocorreu um incidente que fugiu da previsibilidade dela, fugiu da análise de risco dela, e ela está trazendo aqui toda essa trilha de informação, que é algo que foi um caso fortuito e força maior, que não tem como ela indenizar essas pessoas, é algo que fugiu da previsibilidade dela. Agora, se o judiciário entender que a responsabilidade é objetiva, ela só vai entender que houve o dano, ocorreu um incidente e houve o dano, e vai obrigar a empresa a repará-lo, independente se a empresa adotou medidas de segurança ou não. Então, essa é uma grande preocupação e essa é uma grande dúvida jurídica que a gente vai ter e que já nos preocupa, porque a gente já está vendo o judiciário tomando algumas normativas que mostram um despreparo e um desconhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. O CNJ agora formou uma comissão para poder entender alguns procedimentos para o judiciário formar internamente dele, que eu acho que essa comissão vai poder difundir melhor o conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados e trazer o conhecimento do judiciário do que é segurança da informação, trazer conhecimento do judiciário das tecnologias disponíveis, né? E do que o ramo de negócio pode ou não. Então, e também a autoridade nacional vai começar também a opinar sobre isso e vai trazer diretrizes, tá? Agora, se o dano foi ocasionado pelo operador, né, e aí foi uma forma que foi uma culpa em elegendo do controlador, o controlador vai responder solidariamente. Agora, se o controlador demonstrar que aquele dano foi ocasionado porque o operador não seguiu as suas instruções, ou não seguiu a Lei Geral de Proteção de Dados, ou tratou aquele dado, desviou a finalidade do tratamento para um tratamento pessoal do operador, o controlador, ele demonstrando isso, ele vai se eximir dessa responsabilidade. Tem previsão no artigo 43, inciso 3º,
sobre essa possibilidade, tá? Então, de toda forma, o controlador e o operador, eles respondem de forma solidária, tá? Então, aqui eu estou trazendo um pouco do artigo do 42 para vocês terem uma base para vocês verem aqui, tá? Não vou ler, porque vai ficar cansativo, mas é para vocês depois analisarem isso com calma, tá? Então, a gente já falou, né, eu trouxe aquela questão, né, do início, né, mas agora eu estou voltando com ela, né? Então, hoje, o que está vigente, né? Hoje está vigente as responsabilidades civis, né? Então, as responsabilidades que ocasionar danos ao titular de dados, né, ou diz respeito aos direitos do titular de dados, ou tratamento ilegítimo daquele dado pessoal, já pode ter aplicação prática pelo judiciário, já pode ter uma intervenção, uma fiscalização pelo órgão de defesa do consumidor e Ministério Público, tá? Então, isso é o que está hoje, vigente hoje, tá? Então, em multas e sanções pela NPD, ficarão para agosto de 2021. E a NPD é essa que vai ter a capacidade para entrar para dentro da empresa, para poder auditá-la, para poder ver se está tudo ok, tá? Então, assim, fazendo um pequeno resumo hoje, né, do que a gente falou aqui. Quem está sujeito à sanção judicial? Operador e ou controlador, né? Quem pode aplicar a sanção judicial? Poder Judiciário, tá? PROCON, Ministério Público. O PROCON ele pode até arbitrar multa por violação de direito do consumidor, mas isso também pode ser discutido a nível do Judiciário. Ministério Público pode abrir inquérito civil, depois entrar com uma ação civil pública no Poder Judiciário. Titular de dados já pode entrar com qualquer tipo de reclamação no Poder Judiciário com a vigência da lei, tá? E qual é a responsabilidade entre os agentes, controlador e operador? Solidária, né? Mas tem aquelas cláusulas de exclusão ali que podem ser demonstradas, né? Quais são as penalidades? Reparar os danos patrimoniais, pagar alguma coisa. Moral, ter já uma implicação de um dano moral e uma implicação de um valor pelo esse dano moral. Individual ou coletivo, né? Individual, o titular de dados. Coletivo pode entrar hoje, tanto o PROCON quanto o Ministério Público, como órgãos, esses organismos também que têm associações, né? Podem entrar com um pedido de coletivo, né? Então, esse é um pouco do que eu trouxe hoje, tá? E os principais impactos? O que tem que se fazer hoje? A gente pode pensar numa forma talvez não ortodoxa, né? Da gente não pensar esse processo linear, né, como o Geraldo demonstrou, né, de gap analysis, mas a gente pensar num processo de agile, um processo de Scrum. Talvez a gente pode antecipar as fases, né, para já poder demonstrar o respeito aos direitos do titular de dados, o respeito à lei, e já adaptar alguns documentos jurídicos para trazer esses documentos para fazer uma adequação formal. Agora, o mapeamento é essencial, tá? Então, a gente precisa do mapeamento, mesmo que seja um mapeamento rápido, né, para a gente poder entender ali, para depois fazer dessa proposta que eu estou falando, de voltar ao mapeamento completo e depois adequar essas documentações, mas já pode fazer algumas medidas formais para você já demonstrar está em compliance e iniciando esse projeto junto de adequação LGPD, tá? Então, o que já pode fazer, né? Assim, política de privacidade, já pode subir ela para o site, né? Já fazer um mapeamento, como eu falei, rápido ali para trazer um pouco das finalidades daquele tratamento, né? E a política de privacidade é a empresa como controladora. A empresa como operadora, ela não divulga uma política de privacidade, né? Ela vai estar vinculada à política de privacidade daquele controlador dela. Ela pode até fazer uma política de privacidade como controladora, né, por causa das leads de marketing, por causa dos currículos que ela recebe, né, e outras coisas, mas ela não pode definir bases legais daquilo ali, porque a base legal é do controlador. Eu vejo empresas que são operadores que têm trazido essas bases legais, e ela está assumindo uma responsabilidade que não é dela. Ela pode ter problemas futuros com isso, porque pode ter um entendimento, o controlador tem um entendimento para a base legal diferente do operador, né? E aí, quem que tem que ter a definição do tratamento? Quem tem o controle sobre aquele tratamento? É o controlador. Então, o operador não define bases legais, tá?
Então, eu acho errado, como eu já vi muitas empresas aí como operadores, trazendo essa política de privacidade e falando um pouco das bases legais. Eu acho que isso é uma definição do controlador, né? Pode ser que alguém me argumente ao contrário e eu possa até entender o argumento que seja feito, mas o meu entendimento hoje é esse, tá? Os termos de consentimento, ela já analisar ali no site aonde é necessário os termos de consentimento, né, ou por meio físico, se ela tem uma loja e faz algum cadastro, né, para já poder fazer adequação disso, né, já abrir o canal de atendimento aos titulares de dados, né, criar um e-mail ali para privacidade, @empresa X, né, analisar o contrato com os clientes, né, como o Geraldo falou, já está vindo e eu abordei essas questões agora, né, de que já está tendo essa antecipação, e eu acho que está todo mundo muito preocupado, fazendo de forma rápida, correndo quanto tempo, e não parando para ouvir o operador. Né. Contratos com terceiros, fornecedores e prestadores de serviço, contrato de trabalho, você também tem que informar ao titular de dados, o seu empregado ali que trabalha, o seu colaborador, por que você está tratando o dado dele, com quem você compartilha, qual que é a finalidade daquele tratamento, né? Aonde que ele pode buscar exercer o seu direito como titular de dados pessoais, né? Fazer o NDA com os funcionários é importantíssimo, porque um dos processos que o Geraldo até mencionou é pessoas, né? Você tem que treinar as pessoas, né? Você tem que trabalhar ela, porque é ela que vai cair no phishing que o Denis mencionou. Então, às vezes, você tem que fazer testes interno para poder mostrar para ela de que existem phishing e o que eles utilizam, né? Então, estou encaminhando uma super promoção da camisa do Cruzeiro, da camisa do Atlético, né? E aí o cara clica lá no web, a sua conta venceu, né? Como o Denis colocou, encaminhamento de PDFs e documentos em Word, né? A sua conta venceu, paga agora, estamos te executando pelo cartório tal, né? Aquelas coisas que a gente conhece de phishing ali que pode ter, né? E tratamento deles, eles entenderem que eles como titulares de dados, eles têm que ter uma preocupação, né? Como eles têm que outras empresas tratem os dados dele, eles têm que ter uma preocupação como eles tratam os dados de terceiros, né? Clientes das empresas ou outros colaboradores internos, entender qual que é o objetivo da lei, né? Por que a lei foi criada, para ele poder conscientizar disso, para ele poder também ter uma preocupação no tratamento daquele dado que ele está fazendo internamente pela empresa, tá? E aí, por último, né, junto com a tecnologia lá que o Geraldo apontou, né, fazer as políticas de segurança, né, junto com as normas, né, e os procedimentos internos para a segurança da informação e a proteção de dados pessoais, tá? Então, é isso que eu queria trazer. Aqui está meu contato, se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandarem um e-mail para mim, não tem problema nenhum, a gente conversa. Estou sempre disponível para tomar um café, hoje de modo virtual, né, por conta da pandemia, mas vocês podem me convidar que eu tomo daqui de casa e vocês tomam de onde vocês estiverem. Mas estou à disposição para poder esclarecer qualquer coisa, qualquer dúvida da Lei Geral de Proteção de Dados. E ressalto aí o meu agradecimento à NetSol pelo convite. Obrigado. Pessoal, acho que foi muito esclarecedor, né? A gente teve a apresentação do Denis, bacana, muito obrigado. Dr. Pablo, como sempre, abrilhantando nossos eventos, né? Eu digo por mim, né? Vocês podem realmente entrar em contato com o Dr. Pablo através do e-mail dele. Ele é uma pessoa muito aberta, muito tranquila, muito fácil de lidar e com uma linguagem, assim, espetacular, né? Para que a gente realmente tenha esse entendimento aí da LGPD, né? Obrigado mais uma vez, doutor Pablo e Denis. Bom, agora nós vamos soltar o link para vocês da avaliação de maturidade da LGPD, mas antes não se esqueçam, tá? Nós vamos fazer um sorteio de um brinde pelo Kahoot. Então, quem quiser já acessar ou baixar o app, vai ser feito um sorteio de um Echo Dots Alexa. Então, né, vocês já podem ir baixando aí. E agora eu vou passar o link para vocês da avaliação de maturidade, tá? A avaliação de maturidade, ele foi desenvolvido por um parceiro nosso, que é o Alessandro Oliveira.
tive a oportunidade de conhecer ele há poucos meses. Ele desenvolveu um software chamado NT LGPD Lite, e a gente consegue, através dessas perguntas e com esse tipo de respostas que estão aí na tela, conseguir avaliar como está o grau de maturidade da empresa. É muito bacana que vocês respondam com toda sinceridade, né? Porque às vezes vocês ficam até com vergonha, pô, mas eu não tenho isso, mas eu devia ter. Avalie com sinceridade o grau de maturidade para vocês realmente saberem onde vocês estão e para onde vocês têm que ir. Como diz o bom mineiro, um cotô para um convô. Mais ou menos isso. Então, é bem importante que vocês respondam isso aqui dessa forma, né? Se eu não tenho, vai ter uma pergunta, se você, isso aqui eu não tenho implementado. Isso aqui, eu sei que existe, está um pouco informal, tal, né? Não está bem definido, né? Pode encontrar uma coisa ou outra, tal. Ou se eu tenho um processo realmente bem definido em relação a aquela pergunta, tá? Uma coisa que o Alessandro se dispôs, tá? Para quem quiser, tá? Não é obrigatório. Ele consegue reunir com vocês meia horinha em particular, tá? Quem fala assim, nossa, eu estou com dificuldade de responder o questionário de maturidade, ele se dispõe a, sem custo nenhum, tá? Bater um papo com vocês sobre essa avaliação inicial. Então, vocês não precisam responder isso rápido, tá? Como eu disse lá no início, façam o comitê, reúnam. Deixa eu só passar a tela aqui, que vocês já podem copiar o endereço e já podem copiar. Se quiser copiar via QR Code também pode. E eu vou jogar aqui no chat também, tá? O link da avaliação, tá? Acabei de jogar no chat aí também. Então, reúnam o comitê, tá? Jurídico, TI, RH, né? Todos os interessados com a parte de tratamento de dados, reúnam o comitê e respondam esse questionário juntos, tá? A gente vai estar à disposição aí por vários dias ou semanas, se precisar, né? Nós não vamos fechar esse questionário tão cedo, porque a gente sabe que é uma avaliação inicial muito importante, tá? A gente não quer que vocês façam rápido, a gente quer que vocês reúnam o comitê, respondam as perguntas, nós vamos jogar no software NTI Lite e depois a gente imprime o PDF, manda para vocês. Aí sim, a gente pode começar a evoluir, né, nessa parte de implantação da LGPD na empresa de vocês, tá? Bom, pessoal, é isso, né? Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu, Denis, a Dr. Pablo e toda a equipe da NetSol estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação à LGPD. Façam o questionário de maturidade, né, que vocês ganharam aí com calma, né, com a equipe de vocês. A gente espera a resposta e tão logo, né, vocês respondam, a gente vai processar isso aí no software, né, do nosso parceiro Alessandro e vamos enviar o PDF para vocês, tá? Então, muito obrigado novamente pela presença e Denis, Dr. Pablo, mais uma vez obrigado.